Imagina só, uma equipe tipo de resgate de elite, sabe? Operando a quilômetros de profundidade. A missão deles pode ser buscar um objeto perdido que vale milhões, ou então consertar uma artéria vital do poço sob uma pressão absurda. É tipo a SWAT do campo de petróleo. Bem-vindos a essa exploração. Hoje, olha, atendendo ao pedido do pessoal lá do atpetróleo.podcast, a gente vai mergulhar fundo nesse mundo de altíssima pressão, que são as operações especiais de intervenção em poços. Vamos tentar desvendar o que essas equipes de elite fazem quando, sim, os métodos normais já não dão mais conta, né? A nossa missão aqui é entender bem essas operações-chave: pescaria, cimentação de remediação, manuseio de coluna, controle de poço e também, claro, quem são esses profissionais super resilientes, criativos, que estão por trás disso, tudo com base num guia bem detalhado sobre o assunto. Ok, então, vamos começar a desembrulhar isso. Primeiro, quem são exatamente esses especialistas? É uma função assim específica ou é mais amplo? Olha, na verdade, não é uma única função, não. Geralmente são supervisores ou engenheiros já bem sêniores, sabe? Verdadeiros veteranos mesmo, com muito conhecimento em várias áreas: perfuração, completação, produção. Eles acabam liderando equipes montadas especificamente para cada missão, equipes multidisciplinares. O processo é bem metódico. Começa com um diagnóstico profundo, para entender direitinho qual é o problema, quais são os riscos ali. Entendi. E depois desse diagnóstico que vem? Aí segue um planejamento bem detalhado, e sempre pensando em múltiplos cenários, sabe? O famoso plano A, B, C, porque lá no fundo do poço, surpresas podem acontecer a qualquer momento. A execução em si exige uma precisão quase cirúrgica e, claro, muita capacidade de se adaptar rápido, em tempo real. E tudo isso assim permeado pela gestão de risco constante. O inesperado é quase o esperado, digamos. Fascinante. E o que define um bom profissional nessa área, hein? Além da experiência, claro. Imagino que não seja só o conhecimento técnico puro. Exato, não é só isso. Anos de campo são fundamentais, com certeza, mas é preciso ter um conhecimento integrado do poço como um todo, desde a geologia lá embaixo até os equipamentos aqui na superfície. E, o que é crucial, uma combinação que não é fácil de achar: criatividade para bolar soluções que não estão no manual e uma calma, assim, inabalável sob pressão extrema. É um ambiente de desafio constante, onde cada operação de certa forma, única. Falando nesses desafios, vamos então mergulhar nos tipos mais comuns de operações, começando pela pescaria, ou o fishing. O nome já entrega bastante, né? Totalmente. Literalmente. O objetivo é resgatar um peixe, que é qualquer objeto que não devia estar lá, que caiu ou ficou preso no poço. Pode ser uma ferramenta, um pedaço de coluna. E o processo é quase artesanal, viu? Apesar de toda a tecnologia. Primeiro tem que identificar o peixe. Às vezes a gente usa o tal do impression block. Impression block. O que é isso? É um bloco de chumbo, bem macio. A gente desce ele até o topo do objeto perdido. Ele bate ali e fica com a impressão, tipo um carimbo mesmo, do formato do topo do objeto. Um carimbo a quilômetros de profundidade? Que loucura. E depois? Depois vem a escolha do anzol certo. Pode ser um overshot, que é uma ferramenta que abraça o objeto por fora, ou um spear, que entra no objeto e expande por dentro para agarrar. O mais incrível, eu acho, é a sensibilidade que o operador tem que ter aqui na superfície para sentir o engate lá embaixo, a quilômetros. Exige muita paciência e uma leitura muito fina dos indicadores de peso, de torque. Um erro pode piorar tudo, prender mais ainda ou até danificar o poço. Imagino a tensão. Nossa. E quanto à cimentação de remediação? Você disse que era tipo a plástica do poço. É uma boa analogia, assim. Ela serve para corrigir problemas de isolamento no poço. Por exemplo, selar as zonas que estão produzindo água ou gás junto com óleo, coisa que a gente não quer, ou também para reparar vazamentos no revestimento de aço do poço, que é a estrutura principal dele, né? A técnica-chave para isso é o squeeze cementing. Squeeze. Como funciona esse squeeze? Basicamente, a gente espreme, por isso o nome squeeze,
uma pasta de cimento especial através de furos feitos no revestimento. A gente força esse cimento a ir para a formação rochosa ou para o espaço entre o revestimento e a rocha onde está o problema. Isso é feito sob pressão bem controlada para garantir que o cimento preencha a área certinha. Depois que ele endurece, cria um selo permanente. O desafio é fazer o cimento ir exatamente onde precisa e garantir que esse selo funcione mesmo. Entendido, entendido. E por último, tinha o manuseio de coluna, o workover, que você chamou de reforma geral. Isso. A reforma geral. O workover já envolve operações mais pesadas, tipo retirar toda a coluna de produção do poço. Isso pode ser para fazer reparos maiores, trocar uma válvula de segurança lá do fundo que falhou, ou até para acessar uma zona nova que a gente quer produzir. O ponto crítico aqui é que, quando a gente tira essa coluna de produção, a gente perde uma barreira importante de segurança contra a pressão que vem lá do reservatório. Eita. E como se gerencia esse risco enorme? Aí o controle de poço se torna, assim, absolutamente vital. Antes de puxar a coluna, a gente precisa matar o poço. Matar o poço. É o termo que a gente usa. Significa preencher o poço com um fluido de controle, um fluido bem pesado. A pressão que esse fluido exerce, a pressão hidrostática dele, tem que ser maior que a pressão do reservatório lá embaixo. Isso impede qualquer fluxo descontrolado para a superfície, o que a gente chama de blowout, o maior pesadelo. É uma manobra delicada, exige cálculo preciso e monitoramento o tempo todo. E a tecnologia tem ajudado a tornar essas operações tão complexas um pouquinho menos arriscadas. Ah, sem dúvida. A tecnologia ajuda muito. Hoje a gente tem câmeras de fundo de poço que permitem ver o problema lá embaixo, às vezes, diretamente. Ferramentas de pesca que usam vibração para ajudar a soltar os peixes mais teimosos. Temos também cimentos mais avançados, sabe? Mais flexíveis, resilientes, que fazem vedações melhores e mais duradouras. E as unidades de workover. As sondas também evoluíram muito. As hidráulicas são mais compactas, mais rápidas, mais seguras de operar. A tecnologia avança sim, mas, olha, a expertise humana ainda é o fator decisivo. Isso me leva a pensar sobre a experiência. Você comentou que essas operações são o ápice da carreira de campo, né? Exatamente. Exigem uma sabedoria que vai muito além do conhecimento técnico que está nos manuais. E essa sabedoria, essa intuição quase, muitas vezes, ela é forjada não só nos sucessos, mas principalmente, eu diria, nos fracassos, no aprendizado que vem deles. É como naquela história que contam do Jonas o pescador. Jonas o pescador, opa! Conta essa história aí. O Jonas era um supervisor que virou lenda. Tinha uma taxa de sucesso em pescarias que era quase inacreditável. Mas dizem que não era sorte, não. Era uma dedicação, assim, obsessiva em planejar cada detalhe, em entender por que a ferramenta ficou presa, como ela podia estar lá embaixo e, o mais importante, ele documentava tudo e aprendia profundamente com cada falha, fosse dele ou dos outros. Ele costumava dizer que cada peixe que ele não conseguia recuperar ensinava mais do que 10 sucessos fáceis. Por isso ele virou a referência, sabe? Aquele cara que chamavam para os casos impossíveis quando todo mundo já tinha desistido. A grande lição aí para a nossa comunidade do atpetroleo.podcast é essa. A excelência não está em nunca errar, mas em transformar cada desafio, cada falha, em aprendizado puro. Isso até levanta uma questão interessante, né? Pensando numa figura como o Jonas, além da técnica impecável, da experiência vasta, o que será que realmente constrói uma lenda nesse meio? Seria talvez uma capacidade quase premonitória de antecipar o invisível, de sentir o que está rolando lá embaixo? Ou seria mais a força mental, aquela resiliência absurda para persistir quando tudo parece perdido no fundo do poço? Fica aí a reflexão. Que reflexão poderosa para a gente fechar nossa análise, hein? E aí, pessoal, curtiram essa exploração profunda direto dos campos de petróleo? Então mostra aí o apoio. Não esquece de seguir o @petroleo.podcast aqui na plataforma, tá? Compartilhe esse conteúdo com aquele colega, aquele amigo que adora um desafio técnico pesado e salva também para poder consultar depois. E atenção, atenção! Para quem quer ir além,
Quer desvendar os segredos para talvez se tornar um especialista em operações especiais? A gente preparou um guia super completo, tem até modelo de currículo, perguntas de entrevista focadas na área, tá muito bom. Se você quer receber esse material exclusivo, faz o seguinte: comenta "Eu quero" aqui embaixo, a gente vai enviar o guia completinho diretamente no privado de quem comentar "Eu quero".